Qual o seu maior presente nessa realidade? Conta aqui pra mim. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Giselda Galvão, consultora. Meus amores, bom dia nessa terça-feira maravilhosa. Aqui na minha cidade, a 14 graus. Conta pra mim aí qual a temperatura de onde vocês estão. Esperar a turma entrar. E qual que é o presente, o maior presente que você percebe que você recebeu ou recebe nessa realidade, na sua vida? Conta pra mim. Bom dia, Lorene. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha o narizinho coçando. Uau, não pode melhorar. Bom dia, bom dia. Nossa, Lorene, chegou na primeira hora, que bom, hein? Primeiro minuto. Delícia. Tudo bom, minha querida? Então, qual que é o maior presente que você considera nessa realidade? Que você já recebeu? Qual o maior presente? Conta pra mim. Gente, fazer essa pergunta é uma forma muito interessante de você, né, universo, né? Qual o maior presente que você pode me trazer nesse momento? Qual o maior presente? Uma vez eu fiz uma pergunta e o universo ele não tem sutileza de interpretação. E aí eu fiquei perguntando, né? Qual era o maior presente que o universo podia me trazer? Nossa, aconteceu umas coisas tão engraçadas. Gigi, hoje eu estou lá em cima. Oba! Dormi meditando e acordei ouvindo visualização guiada. Estou em alfa. Pura gratidão pela vida. Isso é maravilhoso. É esse o estado, né? A ideia é essa, pura gratidão. Pura gratidão. Marcelo, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Qual é o maior presente que vocês consideram que vocês já receberam nessa realidade? Qual é o seu maior presente? Cada um tem uma perspectiva, né? Bom dia, Lúcia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Qual é o maior presente que vocês já receberam nessa realidade? Gente, quantos graus que tá aí? Conta pra mim. Aqui tá 14 graus, mas parece que tá mais quente. Não sei se eu já movimentei. Gente, qual que é o maior presente que vocês consideram que receberam nessa realidade? A maioria das mulheres vão dizer que são os filhos, né? E que mais? Os homens vão dizer o quê? Eu quero saber aí. Tem homem aqui na live? Tem. Pode me contar aí. Não vou, nem Marcelo, conta aí pra mim. 17 graus, mas tá um sol lindo. Aqui também tá um sol assim radiante. Daqui a pouco esquenta, começa a esquentar. Gente, não teve o outono esse ano, tá assim, outono só à noite. Se você sair lá fora de casa. Porque dentro de casa tá quentinho, por causa do sol o dia inteiro, né? Nós estamos caminhando mesmo para o máximo solar, né? E bom dia para quem está entrando. Gente, qual o maior presente que você considera, né? O maior presente que você já recebeu nessa realidade? Vamos falar disso? As mulheres sempre dizem que são os filhos, né? Mas olha, e eu vou dizer para vocês. Alguém vai dizer aí ou não? Ninguém vai falar nada, escrever nada, qual que é o maior presente que vocês consideram, né? Que já receberam dessa realidade? Ninguém vai falar nada? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Qual que é o presente que vocês consideram, meus amores? A gente recebe presente o tempo todo, né, gente? É o dom da vida, né? Receber essa oportunidade de estar vivendo nessa realidade, apesar de estar, né, tanta coisa que a gente vê e tudo. É maravilhoso, né? A gente muitas vezes não
não agradece, né? Não reconhece a experiência. Porque na realidade a gente só vem aqui para ter experiências. Só que deram uma formatação de crenças para as experiências. E criaram, né, um monte de medo, como sempre, né, muito medo. Essa realidade, ela traz muito medo. E essas doutrinas de kármicas, né, muito intensas e tudo. O negócio não é brincadeira, não. Nós somos um bando de inconscientes mesmo, né, vivendo uma aventuras aí. Eu chamo isso aqui de aventuras de consciência, né? Isso aqui para mim é só experiência mesmo. É lógico que a gente tem que ter experiência e começar, na medida que você vai amadurecendo, você vai tendo responsabilidade naquilo que está fazendo, né? Compromisso. É lógico que aí vai entrar o dito caráter de cada um, que vai desenvolvendo, uns mais, outros menos, né? Cada um oferece o que tem, né? Oferece o que tem. Isso fica muito claro, né? Durante a jornada de cada um. E existem pessoas de todo tipo, né? De toda forma. Mas são experiências incríveis, porque nós vamos nos relacionando, atraindo, né? Tudo aquilo que a gente espelha dentro da gente. É a vida, né? A vida é maravilhosa. Estar vivo é maravilhoso. Só que a gente acaba fazendo umas bagunças, né? A gente acaba interpretando tudo, a gente vai entrando nos papéis de uma forma inconsciente demais. Vai aceitando e representando papéis. Essa realidade nos dá papéis e que são, às vezes, eles são um pouco aprisionantes, né? Dentro dos relacionamentos, e as pessoas ficam aprisionadas. Então, todos esses dogmas de que a pessoa tem que se unir a outra até o fim da vida e tudo, gente. Uau! Numa realidade onde as pessoas são mutantes, você conhece uma pessoa, depois ela é outra, né? Quem faz curso comigo entende um pouco mais desse assunto. Então, as pessoas vão sendo outras pessoas. E aí, como é que você faz? Gente, o que eu canso de ver gente dizer pra mim, nossa, meu companheiro, meu marido, minha esposa, era uma pessoa maravilhosa, de repente. Eu falei, mas quando que foi esse de repente? Sempre tem uma situação assim e dá uma mudada radical. Eu não reconheço mais. E aí tem lá umas leis, né, de cumprimento de papel aqui, que eles criam papel, né? Papel que eu falo, papel com... Você faz um script, né, do personagem no teatro. Então você tem o seu papel lá, né? Sua persona e os papéis. Papel de mãe, de filho, de esposa, de marido, de namorado, de namorada, de profissional. São papéis, né? Que a gente está representando. Nós estamos tudo isso, nós não somos nada disso. Nós estamos naquele momento representando aquele papel. É muito importante a gente estar sempre reconhecendo que a gente está representando um papel. Nós não somos. Eu represento o papel de mãe, de pai, de tal pessoa e tudo, mas eu não sou. Quando você começa a reconhecer isso, você começa a ter um pouco mais de consciência daquilo que você representa, né? Da forma como você está se apresentando, da experiência que você está escolhendo. E são escolhas, né? E as escolhas aqui dos humanos são muito claras. Só que o bando de humanoide que chega aqui nessa realidade, ele não consegue se encaixar. Na grande maioria, em vários papéis, não consegue se encaixar. E normalmente, quando a gente vê, dependendo da situação, o humanoide ele é uma presa muito fácil. E ele, como ele tem que cumprir um papel, né, até o fim, muitas vezes, né, são papéis muito rígidos e aonde a pessoa fica aprisionada,
sendo bastante, vamos dizer assim, eu falo que o chicote come solto. São prisões mesmo, né? Cai na mão de um monte. É muito comum, né? A gente vê uma noite na mão de abusador, né? Narcisistas e tudo. Por quê? Porque o humanoide tem que aprender, tem que sair desse negócio de querer ser igual ao humano e fazer tudo igual a todo mundo e achar que ele vai cumprir aquele papel sempre, que ele vai conseguir cumprir essa lei, essas leis imutáveis de papéis que tem aqui dentro. Né? Personagens em transformação, buscando nossa essência sempre. Sim. Buscando a essência, né? Buscando a nossa essência. E esses personagens, as pessoas ficam muito aprisionadas neles, né? Dão um valor, uma significância maior do que elas mesmas. Tudo que você fizer maior do que você vai te aprisionar, te escravizar. Dinheiro, tudo que você fizer maior do que você. Casamento, família, tudo que você puser maior que você vai se aprisionar por aquilo. Você vai gerar um nível de escravidão. Então é você entender, né, que tá tudo no mesmo prumo aqui, ó, no mesmo nível. Nem mais, nem menos. Então, assim, o excesso de valorização, né, o apego à materialidade da vida, ao dinheiro, a tudo. Então, assim, status, de ter uma projeção social, né, uma imagem, muito apego à imagem. A gente tem que trabalhar isso todo dia. Tem muito apego à imagem, né? E viver de imagem, né? Muita gente, as redes sociais estão aí, né? Família feliz, família de comercial de margarina. Aí quando você vai ver mesmo na prática, né? Às vezes nem tanto, né? Então, os papéis, eles são às vezes muito aprisionadores. E nós não nos damos conta disso. E aí a gente, quando vê, tá aprisionado no fundo do calabouço, num relacionamento abusivo, né? Quem mandou nascer aqui nessa América Latina aqui? Os latinos são muito possessivos, machistas, né? Essa cultura da posse, né? E muita coisa foi programada, né? As crenças são as maiores barreiras. Status, né? Status, crença e... Porque o que acontece? O que nós lutamos o tempo todo pra gente ser aceito, ser acolhido no bando, né? A questão do pertencimento. O pertencimento faz parte, né? O ser humano é um ser gregário. Ele gosta de viver em grupos e tudo. Tanto é que o núcleo familiar, a importância dele. É importante, sim. As relações, as boas relações familiares, elas são, primordiais, né? Elas são muito importantes, mas as boas relações, né? Agora, as relações abusivas estão sempre gerando mais abuso. Abuso gera abuso. Quando você tem um pai e uma mãe abusivos, um marido, uma esposa, o que for, você vai ter filhos abusadores também, porque é isso que eles vão aprender como amor. A criança, ela vem assim, com o caderninho todo, né, o livrinho todo com as folhas em branco. E aí o que eles vão vivendo ali, eles vão introjetando como aquilo que é amor, aquilo que é relacionamento. Então dificilmente você vê uma criança que teve um lar muito instável, né, com os pais assim muito em conflito muito intenso, dificilmente elas conseguem construir, pelo menos no princípio, né, de uma certa etapa da vida, com relacionamentos mais harmoniosos. Elas às vezes têm que o quê? Fazer muita terapia, né?
desaprender um monte de coisa e criar outras coisas para poder gerar, né? Criar relacionamentos mais saudáveis. Nós não entendemos, nós ainda não temos nem consciência do que seriam relacionamentos nutritivos, né? Que nutre. Nós estamos muito aquém, né? Relacionamento é uma pegada que ficou a desejar, tem sido, né? E sabe o que acontece? Essa realidade, né? A narrativa toda, a novela, vamos brincar de novela, né? Eu brinco que as novelas mexicanas é que definiram, né, os relacionamentos na América Latina. É terrível, gente, é terrível. Você imagina uma criança que passa a infância dela assistindo, a mãe assistindo novela. Novela que eu falo mexicana é qualquer novela, né? Esses conflitos, esses dramas terríveis, terríveis. São dramas terríveis, de muita dor, muito sofrimento, muito abuso, né? E aquilo prende, né? A audiência, eles querem audiência, né? Então estamos aí todos programados para termos relacionamentos bastante conflituosos, uma vida bastante conturbada, conforme está descrito e prescrito no nosso inconsciente, que está tudo gravadinho lá, tudo guardadinho. E aí a gente vai vivendo essa realidade dessa forma. E aí a pessoa tem, se ela quer expandir a consciência, quer transformar a vida dela, ela vai ter que pegar uma borrachinha e ir lá no inconsciente apagar isso tudo. Como que faz, Giselda? Que borrachinha que é essa, né? Para poder apagar o inconsciente? Terapia. E não tem tempo mais pra gente ficar no processo clássico de 10 anos fazendo uma terapia, 5 anos, né? Então agora é quântico mesmo, entra lá, limpa os registros, a pessoa vai fazendo a parte dela, usando as ferramentas, e quando ela percebe, depois de um tempo, a vida dela tá mais leve, ela está reagindo melhor a tudo. Essas ferramentas quânticas, a gente chama de ferramentas quânticas, né? Esses nomes não são às vezes muito adequados, mas é o que a gente tem disponível, né? Só para se fazer entender. Porque essas ferramentas, elas vão entrar e fazer uma limpeza no inconsciente. E transformar a forma de pensamento, a forma como nós pensamos, a forma como nós lidamos com a realidade. Então nós vamos baixar todas as nossas barreiras, né? E começar a ter um novo relacionamento com dinheiro, com pessoas, com família. A gente vai ter um outro olhar, mas na medida que eu me trato, eu me cuido, né? Na medida que eu libero, saindo das caixinhas, da programação, né, Roseli? Isso mesmo. A gente vai saindo dessas caixinhas que eles foram nos enfiando, né? Eu gosto muito dessa figura de linguagem. E nós fomos, né, nos metendo em caixinhas que vão nos obrigando, né? A gente vai se sentindo na obrigação e tudo. E agora, eu estava vendo, né, ontem um post que eu achei tão interessante, uma pessoa falando, né? Você quer liberdade sem responsabilidade? Que a única etapa da vida que você tem liberdade sem responsabilidade é quando você é um bebê. Porque depois você tem, na medida, o processo de maturidade te leva à responsabilidade. Então, eu gerei um filho. É uma responsabilidade. Você vai fugir disso? Você pode fugir? Pode. Mas você vai se dar bem? Complexo isso, né? Assumir a responsabilidade. Agora, o formato que isso vai se colocar, aí é outra história. Mas a rigidez dos papéis, né? Muitas vezes você gerou um filho com uma pessoa que você não tem, né, o menor interesse de estar junto, uma série de motivos. E criar, né, uma situação madura. É lógico que essa criança vai ter
déficits, né? Ela vai ter uma experiência onde ela vai ter que, né, equilibrar um monte de coisa, porque isso, o gostoso para a criança, né, dentro dessa realidade é ter papai e mamãe ali juntos e tudo. Tem essa necessidade da formação, né, desse ser. A gente entende isso. Só que isso está em plena desconstrução, felizmente ou infelizmente. As pessoas perderam, parece que a capacidade, né? Nós perdemos a capacidade de nos relacionar de uma forma bacana e tudo. Muito abuso, muita falta de consciência mesmo das pessoas, falta de... a grande maioria não busca, né, maturidade, busca essa narrativa, essa realidade nos leva para o mimimi, muito mimimi, né? Haja mimimi, né? E aí tá dando o que tá dando, né? Tá dando o que tá dando. As crianças vão ficando no meio da bagunça dos adultos, né? Na inconsciência, no meio da inconsciência dos adultos, não há muito o que fazer. E a gente vê coisas assim bastante gritantes, assim, dolorosas, absurdas, né? Aí a gente vai, assim, se for olhar, que tem uns extremos assim bastante interessantes, terríveis que estão acontecendo. E é isso, né? A desconstrução do núcleo familiar e pessoal de cada um. E toda a narrativa, tudo que foi feito até hoje foi para desconstruir, né, a autoimagem, tanto do masculino e do feminino. Então tá essa desconstrução aí total. Não tem como não falar disso, né? Não tem como perceber isso, né? Então virou uma bagunça. E as crianças que estão vindo estão no meio da bagunça, né? E tá bem, o bagulho tá ficando bem doido, né, gente? Bem doido. Agora tem algumas pessoas que estão, né, tendo uma reação mais... Existe um público, né, um percentual de pessoas que estão, não, vamos fazer bacana, vamos cuidar da família, vamos cuidar das crianças, né? Dos nossos filhos, vamos trazer, né, equilíbrio, um lar saudável. Esse é o maior desafio hoje. Ser saudável, ter sanidade mental dentro dessa realidade que está um pequeno, né, vamos falar assim, em desordem, né, em desconstrução. Bom dia para quem está entrando. Então, gente, o que acontece? Qual é o maior presente que você percebe, que você considera que você recebeu nessa realidade? Escreve aí para mim, para a gente poder conversar. A intenção é criar confusão mental. É muita confusão, né? Essa narrativa toda gente, mas isso já tem décadas, né? Que eles estão investindo massivamente na desconstrução mesmo, para deixar todo mundo confuso do jeitinho que tá. Essa engenharia social que eles usam e tudo, essa forma de desconstruir tudo, eles realmente conhecem a fundo, né? Eles sabem muito bem o que eles fizeram. Todas as descobertas, pesquisas, tudo que eles fizeram até hoje, tudo que eles descobriram, é aquela coisa, de que forma a gente pode usar? Vamos usar para o mal, então vamos desconstruir. E tá aí, né? O resultado tá isso aí. Só que a coisa tá ficando muito... tá apertando muito. Tá apertando muito e olhar para tudo isso, né, exige de nós um posicionamento. Não que a gente saia, não adianta pegar uma bandeira e sair por aí. Mas no nosso universo pessoal, a gente está procurando sempre fazer algo, né? De uma forma mais interessante, mais decente, né? Como é que é? Deixa eu ver aqui. Opa!
Meu corretor me atrapalhando. Gigi, você perguntou qual o maior presente. Para mim, o maior presente foi sair do estado de depressão. Que bacana. Síndrome do pânico. Nossa, que bacana, Lorene. Sair daquele buraco que estava me sugando e me tornar feliz e grata. Que bacana, que cura maravilhosa. Parabéns, Lorene. Parabéns. Independente de qualquer problema. Sim, você se escolheu, né? Você foi, o presente é a sua essência, é você, né? Você foi em busca de resgatar a sua essência, o ser grandioso que você é. Parabéns, parabéns. Ter esse controle e essa consciência me libertou. Sim, liberta mesmo, né? Porque você percebe que tudo é com você. Você pode transformar, né? Você não precisa de ficar na mão do outro. Quando a pessoa terceiriza, né? O estado de equilíbrio, sanidade e saúde dela, mental, emocional, física e tudo, ela transfere a responsabilidade para um profissional, ela entregou, ela se desempodera, né? E a grande maioria das pessoas criaram esse hábito. Eu não quero olhar para isso, aí eu entrego, vou lá no médico, ele me dá um remédio, uma pilulinha e aí vai tudo resolver. Será que resolve? Então, o que aconteceu? Isso foi acontecendo décadas e décadas e décadas, só que a conta, uma hora ela vem, né? Uma hora vem. E aí, imagina, Lorena, se você tivesse ficado entregue a tudo isso, né? Uma hora a conta vem. E aí, a conta tá vindo no coletivo, a gente percebe claramente. Diz que o nível, né? Isso são estatísticas e tudo, diz que a quantidade de remédio, né? Conta para depressão, para dormir, esses remédios psicoativos, né? Que atuam no sistema nervoso e tudo, no cérebro, né? Tá assim, a coisa tá exorbitante, absurda. Agora você imagina uma sociedade, né? Abaixo de medicação. Aquela brincadeira do Paulo Gustavo, não, tô medicada. 2 gotinhas de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Tô medicada. Então eu não lido com as situações, eu me medico para eu poder adormecer, ficar igual um zumbi, me submetendo à mesma realidade. Eu não mudo, não quero mudar, não quero transformar nada. Só que transformação é pros fortes, é pros corajosos, né? É pra turma assim que nem nós, assim, que encara e fala, não, isso aqui não dá mais, eu vou ter que transformar isso aqui. Mesmo que eu tenha que romper algumas coisas na minha vida. Romper com pessoas, com situações, né? Já que o outro não quer, sob hipótese, porque tem umas coisas bastante... Porque, gente, o que a gente vê falar tá dentro de uma média, mas tem uns casos bem extremados, bem loucos, né? Que a pessoa, para sobreviver, ela praticamente ela tem que arrumar as malas, às vezes de um pai, de uma mãe, de uma família, sei lá, de um esposo, de uma esposa, praticamente, né? Primeiro tem que se curar internamente, obviamente, afrouxar tudo isso e tudo. Mas muitas vezes a pessoa, né, tem que dar uma sumida, criar passar a risca. Eu falo que tem que pegar o facão e passar a risca e falar, se passar daqui, o bicho pega. Tem gente que tá com medida protetiva, cria medida protetiva. É loucura isso, né? É muito doido, gente. Independente de qualquer problema, ter esse controle e essa consciência te libertou. Parabéns, viu, Lorene? Gostei de saber. Aí a Lúcia, não consigo me livrar desses venenos. Sim, não, consegue sim. Você não está, muda a fala. Eu ainda não estou escolhendo me libertar dos medicamentos. Eu ainda não escolhi, né? Porque a gente não é muito vítima, não. Nós somos seres muito grandiosos, muito potentes. A gente largou essa potência toda, a gente se distanciou, a gente desacreditou e é isso que está acontecendo com a gente. Vamos resgatar, pegar essa potência, né, essa possibilidade, esse posicionamento, todo dia um pouquinho. Todo dia eu me posiciono mais um pouco. Todo dia eu me empodero mais um pouco. Depois de um tempo você olha e fala, puxa vida,
Olha o quanto que eu cresci, mas não é que eu tô virando gente grande mesmo? Olha, mas não é que eu tô ficando adulta. Nossa, adultecer nessa realidade é um negócio bravo, hein? Inclusive, assim, a gente percebe que é praticamente mal visto. Uma pessoa bem resolvida emocionalmente, tudo, ela é mal vista. Muito mal vista, apontada, né? Ela é taxada, né, de um monte de coisa. Ai, você é fria, você não tem sentimentos, você é egoísta. E aí vai, né? Um monte de apontamentos assim. E então tem aquela, né? Você tá bem, com sua autoestima alta, fazendo suas coisas, não, mas você. Ai, Giselda é tão metida, ela é metida, gente, essa palavra eu não aguento. Metida. Aí a pessoa fica, né, debaixo do pé da outra, se sentindo na realidade sempre menos, né? Então a gente está vivendo num meio social assim que a gente não está podendo se expressar, comemorar as nossas alegrias e tudo em público com as pessoas. Não está podendo falar. Vou falar honestamente para vocês. A gente tem que ficar, né, mais na nossa mesmo e falar pouco. Quanto menos falar, eu tenho percebido isso. A maior dificuldade da minha vida, uma das dificuldades que eu tive, é de falar pouco. Porque eu sempre fui muito assim, alegre, muito de falar, sabe? E aí eu levei muito tempo para começar a entender que as pessoas não eram tão felizes quanto eu. Apesar de qualquer situação que eu tivesse, eu sempre estava bem, assim, feliz, alegre, né? Não. Sim, ou dizem você não sabe de nada, não tem problema, só por você estar bem sorrindo. Não pode. A gente vive numa realidade, você não pode estar feliz, você não pode dar aquele sorriso. A pessoa, qual que é a pergunta quando a pessoa está alegre? O que você tomou? O que você fez? Né? Você tem que o bem-estar é levado para o químico, né? Você tem que ter consumido alguma coisa. Já virou assim, verdade nacional. Isso é uma pena, né? As crianças, né? As crianças ainda, a maioria não, vamos dizer assim, que elas estão sendo quimicamente contidas também, né? Elas não está sendo permitida a elas se expressarem, né? O que aconteceu que você tá feliz assim, que você tá sorrindo? É bem isso, Isabela. Mas como assim que você tá feliz assim? O que aconteceu? Aí a pessoa já começa a querer, não, tem que descobrir o que tá acontecendo, né? E é assim. E a gente que é mais sorridente, mais alegre, mais expansivo e tal, uau, tem que baixar a bola. Nossa, eu pastei. Eu falo assim, eu brinco, eu pastei na minha vida. Por conta disso, pastei demais. Nossa, foi muita retaliação. Isso dentro da própria família, obviamente. Antes eu postava tudo. Um sorvete, postava. Não, para com isso, Lorena, pelo amor de Deus. Faço tudo no off. Seja feliz. Você tá feliz? Off. E eu compartilho dessa energia, estou sempre bem sorrindo. Uma vez me disseram, as pessoas sentem inveja do seu sorriso. E como isso incomoda, né? Incomoda muito. Dizem, ganhou na Mega Sena. Não pode ser feliz. Pois é, já me falaram que tem inveja da minha alegria. Sim. Mas aí você entra naquela pegada, usa aquela ferramenta que toda inveja será revertida em mais dinheiro na sua conta. Bom dia! Oi, Rita, querida! Ai, obrigada pelo gatona, adorei! Adorei o gatona! Vindo de uma Miss que nem você, mulher lindona, maravilhosa, né, Rita? Rita, nós estamos falando hoje aqui sobre qual o presente que você considera que você o maior presente, né, que você ganhou na sua vida. Aí tá um monte de gente falando aqui. A Lorene falou que o maior presente dela foi ter se libertado, né,
de depressão, síndrome do pânico e tudo. É a sanidade, a saúde mental dela, bacana demais, né? A gente tá conversando um monte de coisa aqui. E assim, as pessoas, o tanto que essa realidade, a gente não aceita o nosso bem-estar. A gente não pode estar feliz, não pode estar alegre. Essa realidade é para te encolher. Se você não estiver encolhido, assustado, com medo, na escassez, assim num cantinho do quarto escuro, tem alguma coisa errada, né? Tem a manipulação é muito grande. Voltar a enxergar no topo agora. Ah, que bom, né, Rita? Você fez a cirurgia nos olhos, você tá maravilhosa podendo enxergar. Que bom, né? Maravilha, parabéns. É tudo assim, no final, assim, para quem tem consciência, tá muito ligada ao nosso desenvolvimento pessoal, né? No final das contas, o maior presente é a nossa essência, né? E o que a gente faz com as coisas. Se cura. Se curando, é de depressão, é de problema visual, é problema físico, né? Sejam adoecimentos, porque o adoecimento é um alerta que o nosso corpo está dando que algo não está bacana, só que a gente não ouve, a gente não tem mais contato com o corpo, com a consciência do corpo, então a gente vive, então a hora que você vem, que você se cura, né? Que você restabelece a sua saúde, seu bem-estar físico, mental, emocional, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu também, assim, eu sempre digo que eu sou muito presenteada. Eu tenho um nível de reconhecimento, de gratidão gigantesco na minha vida por tudo. Tudo. Porque eu sei os buracos fundos que eu já entrei. Eu reconheço, né? As minhas origens, né? A forma como eu já, né, passei muita coisa. Então eu olho para mim hoje, todos os dias, eu olho para tudo à minha volta e falo, parabéns. Eu me dou os parabéns mesmo, eu falo, mulher, você é porreta. Ninguém te segura. Porque outras pessoas, né, normalmente, né, no normal, assim, na faixa normal, tivessem tido a realidade que eu tive, pode ser que esteja, eu acredito que a grande maioria ficasse, né, atolado em situações bastante infelizes, né, pouco interessantes. Eu me sinto muito sozinha para compartilhar, conversar como é solitude. É a Roseli, a louca da família. Pois é, querida. Pois é, nós somos todas as loucas da família. Os humanoides é todas as loucas da família, os loucos da família. Os humanoides, né? E nós sempre, esse senso de, eu falo que é uma solitude mesmo, né? Num ambiente de tanto problema assim, num ambiente de insanidade, aqueles que estão sãos, equilibrados, são vistos como os doentes, são mal vistos, e é o que acontece com a gente, né? Bora ser amigas, Roseli. Eu também sou a louca da família e tá tudo bem, Não, e tá tudo bem. E assim, mas Lorene, quando a gente é mais jovem, tudo isso pesa muito, né? Nossa, a gente dá uma importância, porque a gente não tem maturidade, a gente tem aquela dependência emocional. Quando a gente é jovem, puxa vida, como pesa, o quanto que a gente se encolhe para poder entrar na caixinha de todo mundo. A gente só adquire essa liberdade com a maturidade mesmo, né? E a gente dá começa a falar assim, agora eu vou bater asa e vou voar mais alto que eu puder. A minha palavra hoje em relação a mim é parabéns e gratidão, exatamente, muito é um reconhecimento, a gente se reconhecer, né? Perceber. E o quantas pessoas a gente já não contribuiu, hein? A gente traz muita contribuição, né? Muita contribuição mesmo. Somos muita contribuição. E interessante é que a gente o humanoide, ele não quer ficar feliz sozinho. Ele quer um monte de gente feliz em volta dele. E isso não é uma prática. Isso não é uma prática muito realizada aqui. Vocês já viram, gente, umas postagens
Uma vez eu vi uma adolescente, eu fiquei chocada. Uma adolescente filmou a reação das amigas, quando ela contou que, acho que, não sei se ela ia casar, alguma coisa assim, que ela foi, sei lá, alguma coisa assim, acho que ela foi pedida em casamento pelo namorado, não tem assim. Acho que foi isso. Mas a reação foi a pior possível da cara. Você precisa de ver as reações das jovens e tudo. Então, assim, o sentido de amizade também virou um negócio, tá totalmente distorcido, né? Distorceu demais, do que eu tenho percebido isso. Amigo de verdade é aquele que ele quer que você fique bem. Ele torce por você, né? Ele fala, uau, que legal, vai lá, faz mais. E ele também tá fazendo a parte dele lá na vida dele, né? Mas como a maioria não está disposta a fazer, não quer sair do espaço, fica essa brincadeira ridícula, essa história aí de que a amizade é um negócio superficial e que a pessoa na realidade está ali tentando te minar ou parasitando energeticamente a sua vida. Isso é que acontece, né? Mais consciência e mais clareza, verdade, né, Lorene? Gigi, até uns 29 anos eu tentava me encaixar, sim, achava que era rebelde, mas na verdade tentava agradar a família porque sou a caçula dos meus irmãos de criação. E o caçula é sempre o mais linchado. Vamos mudar essa fala aí. O caçula é o mais invejado, né? Acaba que sendo o mais invejado, né? É isso, minha amiga. Mas essas relações, essas invejas, essas farpas, né? Trocadas dentro do nosso âmbito familiar, não é brincadeira, não. É bem complexo. São muitos desafios. Eu acho que o maior presente, né? Nosso, assim, nós estamos aqui na live agora, acho que o maior presente é a gente ter encarado os desafios de uma forma super bacana e termos expandido a nossa vida, né? Apesar de todos os desafios, as barreiras, dificuldades, né? Entre aspas, nós acabamos nos tornando pessoas bastante iluminadas, né? Felizes, pessoas do bem. Vamos usar assim, né? As pessoas do bem, né? Porque todos nós temos sombras, né? A gente tem essa dificuldade, né? De qualificar bem e mal. A questão não é bem e mal. Nós temos sombras também. Tem aquilo que edifica e aquilo que destrói. E aí, na medida que a gente vai entrando em contato, né, com essas sombras internas, reconhecendo, cuidando delas, olhando para elas, lidando com elas, a gente faz um dia melhor, uma vida melhor, fazemos escolhas mais interessantes, mais equilibradas. Uma coisa que eu aprendi muito com o Hahnemann, ele que criou o sistema da homeopatia, foi assim, não aprendi muito com ele, mas muito mesmo. E uma coisa que ele dizia que eu acho que é, nossa, incrível. Caminho do meio. Ele dava o conselho, né? Sempre para aquelas pessoas que tratavam, né? Eles chamavam dos artistas da cura da homeopatia, né? Ele falava caminho do meio. O princípio maior dele, não lesar o outro. Eu acho isso tão básico, mas isso, né, se perdeu. Então, é não lesar o outro e caminho do meio. É tão simples e as pessoas complicam tanto, às vezes, né? É isso aí, caminho do meio, não lesar o outro. Vamos criar um encontro presencial. Pois é, eu tô pensando muito nisso. Estou pensando, à medida que vocês vão me cutucando, é que eu penso mais, né? Estou pensando muito em criar uma oportunidade, assim, um espaço, né? Da gente se encontrar aqui. Eu tô do lado de Campinas, né? Essa região aqui é fácil de acesso, né? Tanto de avião quanto de rodovias. Então, cada um vem do seu teletransporte. Ai, gente, olha, eu sonho com teletransporte. Nossa, você já pensou?
Vou me teletransportar para tal lugar. Já pensou? Que bagunça que não ia ser? O ser humano tem que, né? A pessoa para viver isso, ela tem que estar muito expandida, né? Pois é. Vamos combinar isso aí. Vamos, me cutuca aí, vai me cutucando aí, que eu faço. Mas tem que cutucar, senão a Gigi, se deixar, a Gigi fica, né? Só nos arroz com feijão aqui mesmo, e vamos que vamos. Mas a gente tá precisando fazer um presencial mesmo, fazer um final de semana, né? Arrumar um lugar aí pra gente poder se encontrar, né? Mais rápido possível. Vamos ver agora no segundo semestre. Vai me cutucando aí que dá um jeito da gente fazer um encontro presencial, pra gente poder trocar experiências e fazer vamos falar assim, umas vivências, né? De aprofundamento, de expansão. Vamos sim. Aí, ó, quem vai entrando? Se só vem levitando, ô meu pai do céu, ele é exigente demais. Ai, ai. Vai entrar levitando, né? É isso aí. Vem pro... Gente, então, ó, vamos ver se eu consigo organizar aqui o encontro os participantes têm que entrar levitando, então, né? Tá bom. Venham todos levitando na leveza da consciência, né? Vamos fazer um encontro, sim. Vou começar a fazer pergunta e ver se a gente consegue organizar né? Arrumar um hotel fazenda aí, sei lá, um lugar que a gente pode estar lá, comer e beber sem preocupar e fazer nossas vivências. Bom dia, mestre querida, Belo Horizonte, cidade maravilhosa. Gente, então é isso, tá? Vamos expandindo e vamos ver se a gente faz esse encontro. E Forças Invisíveis avançado, sábado e domingo, estamos aguardando a presença e inscrição de vocês, ok? Então é isso, vou ficando por aqui, vamos ver se amanhã a gente se encontra de novo. Beijo grande e até a próxima live. Tchau!